Uma sexta-feira em Zaidan, né, Manuel? Uma sexta-feira agitadíssima, movimentada, e a gente vai trazer toda a análise, né? O comentário, a repercussão política, os nossos repórteres já posicionados aqui para entrar ao vivo no Bandeirantes Acontece, para trazer esse resumão de tudo que aconteceu hoje em Brasília. E a Bandeirantes, desde as primeiras horas da manhã também mobilizada, né, Zaidan? Já entendendo ali as primeiras notícias, trazendo os fatos para os nossos ouvintes, e a gente faz agora esse resumão aqui para nossa audiência, né, Zaidan? Sem dúvida, sem dúvida. Num dia que começou com a Polícia Federal visitando endereços ligados a Jair Bolsonaro em cumprimento de mandados de busca e apreensão, e a determinação do Alexandre de Moraes para que fosse colocada a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, né? Ele foi levado à delegacia da Polícia Federal, conversou um pouco, prestou um depoimento, foi colocada a tornozeleira, encontraram 14 mil dólares e mais uma quantidade de 8 mil reais, e ainda um pendrive que ainda não foi esclarecido qual o conteúdo. O próprio Jair Bolsonaro disse que não sabe o que há ali naquele equipamento. E, obviamente, hoje este foi o assunto central, quase único, em Brasília, Danilo. Nós vamos para lá já na abertura aqui do Bandeirantes Acontece, não é? Porque o STF formou maioria para manter a tornozeleira para Jair Bolsonaro. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, o Cristiano Zanin do STF, do Supremo Tribunal Federal, defenderam as medidas cautelares como o uso da tornozeleira eletrônica contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento aconteceu de forma virtual no plenário da primeira turma, mas já formada a maioria, né? Faltam 2 integrantes para votar, mas já formada a maioria para manter essa decisão. Mas vamos para lá, né, Beatriz Beirute? Vamos lá para a capital federal. Conosco aqui é o João Pedro Melo, que passa aí um resumo, né? O detalhe do que aconteceu então na manhã desta sexta-feira, dia 18 de julho. A primeira turma do STF se reuniu e decidiu que as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a Jair Bolsonaro serão mantidas. Além de usar tornozeleira eletrônica, o ex-presidente da República está impedido de usar as redes sociais, de falar com os filhos que também são investigados e não pode sair de casa durante a noite e aos finais de semana. Agentes da Polícia Federal estiveram na residência do ex-chefe do Executivo, em uma área nobre da capital federal, e também na sede do PL. Eles apreenderam 14 mil dólares, além de 8 mil reais em espécie. O celular de Bolsonaro também foi apreendido e vai passar por um novo processo de perícia ao longo dos próximos dias. Essa ação faz parte da investigação sobre possíveis crimes de coação no curso de um processo, obstrução à justiça, além de ataque à soberania nacional. Ao comentar a operação, Jair Bolsonaro reforçou que não tinha a ideia de sair do Brasil e que recebeu com surpresa a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Por fim, a corporação ainda apreendeu um pendrive escondido em um banheiro da casa de Bolsonaro. Todo o material foi levado para o laboratório da PF e será periciado pela polícia científica. Jair Bolsonaro não mostrou a tornozeleira, mas classificou a situação como uma suprema humilhação, dizendo que tem 70 anos de idade e é um ex-presidente da República. Suprema humilhação. Tem 70 anos de idade, ex-presidente, zero corrupção, entregou o Brasil em condições econômicas superavitárias. Em outro ponto, o ex-presidente também foi proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros. Ele também não pode se aproximar das sedes de embaixadas ou consulados de outros países. A defesa de Bolsonaro declarou que recebeu as medidas com surpresa e indignação e que ele sempre cumpriu as determinações da justiça. Bom, esse é o João Pedro Melo. Obrigado ao João Pedro Melo, direto de Brasília. E o interessante, não é, Zaidan? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não declarou ter nenhum dinheiro vivo, nenhuma eleição que disputou nos últimos 20 anos, né? E a Polícia Federal apreendeu justamente, né, uma quantia aí em espécie, né? 14 mil dólares e 8 mil reais na casa de Jair Bolsonaro, né? E a gente lembra aqui, não é? Porque todo esse dinheiro, não é? Precisa ser declarado, não é? Então, em nenhuma quantia de dinheiro em espécie foi declarada nas eleições de 2006,
2010, 2014, 2018 e 2022, isso conforme dados que constam para qualquer consulta no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, né? Mas a gente tem uma sonora aqui da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro explicando, né? Explicando essa quantia aí de 14 mil dólares em espécie. Vamos ouvir. Que pendrive era esse no banheiro da sua casa? Não tenho a menor ideia. E os dólares, presidente? Tem mais ou menos 14 mil dólares. Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô. Todo dólar pego lá tem lá o recibo do Banco do Brasil. O dólar em casa está com o recibo no Brasil que eu tirei esse corrente ano. Declaro o ano que vem no imposto de renda. Bom, tá aí, a gente resgatou também essa sonora aí do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa rápida manifestação à imprensa, né, falando do pendrive, a qual o ex-presidente manifestou não ter nenhum conhecimento, né, sobre o conteúdo nele, e também esse dinheiro que foi apreendido, não é, 14 mil dólares e 8 mil reais em espécie em dinheiro vivo, Zaidan. O dinheiro em si não é um problema, até porque não é nenhuma quantia extraordinária. Mas o que, basicamente, o pessoal do Supremo quer saber, e isso fica claro no voto do Flávio Dino, porque a primeira turma, nós tivemos o voto do Flávio Dino, o voto do Zanin, eles acompanharam Alexandre de Moraes, e na justificativa do seu voto, o Flávio Dino fala, Danilo, em possibilidade concreta de fuga, em face do estreito relacionamento com o governo estrangeiro, está se referindo ao Trump, né? Bem como do perigo de continuidade delitiva, consistente na articulação dolosa e consciente de novos atos e manifestações que visam coagir as funções constitucionais deste Supremo, interferindo ilegalmente em julgamento em curso, com dano irreparável à soberania nacional e à democracia brasileira. Então, o dinheiro, e repito, até por não ser uma quantia extraordinária, nada disso, ele pode ter juntado esse dinheiro nos últimos meses, né? Até porque o Bolsonaro, ele fez aquela operação de pedido doações em Pix, né? E recebeu uma fortuna, recebeu ali 15, 16, 17 milhões de reais, né? Muita grana. E recentemente voltou a fazer um apelo, queria que o pessoal mandasse mais grana para ele ajudar o Eduardo Bolsonaro. Como há um entendimento na Procuradoria-Geral da República e preliminarmente no Supremo, de que o que está sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é uma ação que visa coagir o Supremo, obstruir a justiça, obstruir um processo, interferir na ação do judiciário brasileiro. E isso tem sido dito de maneira explícita pelo próprio Eduardo, e o Alexandre de Moraes disse que o Bolsonaro admitiu o crime quando afirmou que há uma associação entre sua situação jurídica e as tarifas do Trump, que são sanções. O próprio Trump disse, foi 25 para cá, 30 para cá, só um que foi 50, o Brasil. E isso por causa da situação do ex-presidente Bolsonaro e tal. É claro que o Trump não estabeleceu as tarifas por causa do Bolsonaro. Mas ele, Trump, disse que acrescentou algo mais por causa da situação do Bolsonaro. Até porque a empresa do Trump, uma empresa de mídia, e também aquela plataforma que é muito ligada ao Trump, Rumble, estão processando Alexandre de Moraes. Eles têm ações contra Alexandre de Moraes. O Trump, por intermédio de uma de suas empresas, tem uma ação contra Alexandre de Moraes. Então tudo isso foi liquidificado quando o Trump definiu o tamanho da tarifa. Ora, o Bolsonaro e seus dois filhos, de 4, 2 deles se manifestaram publicamente, o Flávio e o Eduardo,
E o Flávio ficou pedindo que o Brasil se ajoelhasse, né? Olha, isso é como uma bomba atômica, e se não aceitar, vem a segunda bomba atômica. Fez uma analogia pobre, muito mal feita, com a Segunda Guerra Mundial. Aliás, uma analogia estúpida com o que aconteceu no Japão. Estúpida, né? E o Bolsonaro, lá atrás, havia dito o seguinte: nós não temos como resolver os problemas do país internamente. Precisamos de ajuda externa. E essa ajuda virá do norte, de um país do norte. Oh, que país do norte, né? E ainda, vale notar que o Bolsonaro, ele disse que estava passando informações para o Trump sobre aqueles acordos que o Brasil fez com a China. Aí inventaram aquela história de que o urânio brasileiro que seria usado para a China para a produção de artefatos nucleares, como se a China disso precisasse, né, de alguma ajuda brasileira, ela que já tem um arsenal considerável, o terceiro do mundo já passou França, Reino Unido, só está atrás de Rússia e Estados Unidos. Mas ele disse: estou passando informações para o Trump, etc. Tudo isso formou um pacote que levou o Supremo, e particularmente o Alexandre de Moraes, que está lidando com o assunto, a concluir que havia ali uma espécie de tomada do Brasil como refém. E a chantagem na tarifa imposta pelo Trump. Querem que essa tarifa diminua ou que não haja tarifa? Então, é anistia. Isso foi dito pelo Bolsonaro, pelo Flávio Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro. O Trump não falou em anistia e nem disse que vai remover tarifa se o Supremo fizer alguma coisa. Mas começou a dizer: é preciso interromper esse julgamento imediatamente, como se estivesse dando ordens, né? Politicamente, ele deu de bandeja um favor para o Lula. Ele deu ao Lula a bandeira da soberania. E é claro que o Lula pegou essa bandeira e começou a agitá-la. Isso é uma obviedade. Estava claro que isso aconteceria. Também estava claro que o Supremo não iria dizer: oh, claro, senhor Trump, nós vamos acabar imediatamente com esse julgamento e com todas as investigações pertinentes. E é claro que não. É claro, foi uma jogada infantil. Infantil. A tentativa de associar a solução do problema das tarifas com uma anistia para o Bolsonaro, né? E com o fim desse julgamento, etc. Uma anistia porque ele não foi julgado, ele não está condenado ainda. Então, esse pacote de coisas levou à conclusão de que há uma ação de coação, uma tentativa de coagir e obstrução. E o resultado foi esse. Não quiseram a prisão. Foi um pedido da Polícia Federal para que fosse colocada a tornozeleira eletrônica e o impedimento de comparecer ou de se aproximar de embaixadas, etc. É o risco de fuga mencionado aqui pelo Flávio Dino, quando ele fala em possibilidade concreta de fuga. E isso foi levado pela PGR. A PGR concordou com esses argumentos e levou para o Alexandre de Moraes. Ele acatou o pedido, ordenou essa operação de busca e apreensão e a colocação da tornozeleira eletrônica para monitoramento direto, 24 horas por dia, a proibição de que ele saia de casa de segunda a sexta, das 7 da noite às 6 da manhã, e fim de semana e feriado não pode sair. E a proibição de contato com Eduardo Bolsonaro, não por ser seu filho, mas primeiro por ser também investigado no caso. E segundo, porque o Bolsonaro o financia, mandando esse dinheiro lá para os Estados Unidos, para que ele faça o que, na visão do Supremo, no entendimento do Supremo, é um ato criminoso, né? Que é tentar sequestrar o país. E o resgate seria a anistia. Essa é a lógica da decisão do Alexandre de Moraes, corroborada aí pelo Zanin
e pelo... De qualquer maneira, a alternativa à tornozeleira eletrônica seria a prisão, né? E todo mundo entendeu que não era o caso. Não era o caso de uma prisão preventiva que chegou a ser solicitada pela Polícia Federal, mas o Judiciário, ou seja, o Alexandre de Moraes, no caso, decidiu que a tornozeleira e essas restrições seriam suficientes, Danilo. Sobre o pendrive, né, Zaidan? Só a título de curiosidade aqui, não é? Além dessa declaração que a gente tocou aqui há pouco, não é? O ex-presidente disse que vai perguntar para Michele Bolsonaro, para a esposa, se o pendrive é dela, né? Ele disse que estava surpreso, né? Porque nunca abriu um pendrive na vida dele, que não tem laptop em casa para mexer com pendrive, que a gente fica preocupado com isso aí, né? Que não está sugerindo nada, mas que está surpreso, né? Então, aos poucos, as investigações vão avançando, né? E as informações também vão ficando mais claras, né? A gente vai continuar